Bom, boa tarde, pessoal. Então vamos continuar, né, de onde paramos. Vou revisitar aqui a autômatos finitos não determinísticos, que foi o final do nosso último encontro, né? Lembrando que a gente trabalhou já o autômato finito determinístico, certo? Em que a gente só poderia ter para cada estado, lendo um dado símbolo, né? A gente teria apenas um estado, né, para ser atingido. Já o autômato finito não determinístico, nós temos a possibilidade de, ao ler um símbolo, pular para mais de um estado, ou seja, dois, três, né, ou mais. Isso foi o que a gente introduziu na última aula. Bom, no caso aqui, a gente já viu que não há ganho computacional, né? Porque a função computacional de um autômato é reconhecer uma palavra, ou as palavras de uma dada linguagem, certo? Então, isso não é essa possibilidade de ir para mais estados simultaneamente não traz vantagem computacional, tendo em vista que tanto o autômato finito determinístico quanto o não determinístico são capazes de reconhecer uma dada linguagem, certo? Então, lembrando que quando a gente trabalha com o autômato, não existe o tempo, né, um tempo de processamento. Todas as palavras vão ser processadas conforme o tamanho dessas palavras, ou seja, o comprimento da palavra, né? Então, em princípio, se eu tenho uma palavra de 5, tamanho, comprimento 5, a gente vai ter 5 passos, tanto no autômato determinístico quanto no não determinístico, certo? A diferença aqui é que nós, no não determinístico, é como se nós estivéssemos duplicando ou multiplicando a unidade de controle, certo? Então, nós conseguimos percorrer caminhos simultaneamente. Isso, como eu falei, para o ponto de vista de leitura em si, reconhecimento, não é uma vantagem, mas é uma vantagem do ponto de vista de que, para algumas demonstrações, ele é mais prático e também é mais fácil, muitas vezes, dependendo da situação, visualizar, montar um autômato não determinístico, né, para uma dada linguagem, do que o autômato determinístico, certo? Bom, então, muito parecido com o autômato finito não determinístico, nós tivemos aqui a. Muito parecido com o não determinístico, nós trabalhamos o, a definição de autômato, né, através de elementos do autômato. Então, o autômato M, certo? Ele vai ser representado, no caso não determinístico, a gente vai chamar AFN. Ele vai, ele vai ser composto por um alfabeto, é o alfabeto da linguagem, né? Então, o alfabeto é o quê? O conjunto dos símbolos que as palavras da linguagem podem conter, né? Então, são os símbolos de entrada, são o que a gente lê. O Q, que é o conjunto de estados possíveis é um conjunto finito, né? Então, todos os estados possíveis do autômato. Delta, uma função programa, que ela vai fazer o quê? Ela tem como entrada, veja lá, Q cartesiano sigma. Ou seja, é o conjunto de estados, eu já expliquei o que significa esse produto cartesiano, mas vou relembrar aqui. Então, o domínio dela, de onde ela sai, é Q, que é o conjunto de estados possíveis, cartesiano sigma, que são os símbolos do alfabeto. E a saída dela é o conjunto das partes de Q. Então, vamos lá, eu vou ilustrar aqui para vocês. Quando eu faço pego um alfabeto binário, por exemplo, sigma. Só um momentinho que eu estou sem. Tá no selecionar, deixa eu colocar o desenho aqui. Só um pouquinho, pessoal. Vou selecionar a caneta aqui.
Só um instantinho, vou resolver essa questão na caneta para a gente poder sair e abrir de novo, que deve regularizar. Isso. Bom, então, como eu coloquei ali, o sigma, se a gente pegar o sigma, um alfabeto binário, ele tem o quê? A e B como letras, certo? Se a gente pegar um conjunto de estados Q, por exemplo, com três estados, Q1, Q2 e Q3, certo? Quando eu faço Q cartesiano sigma, significa todo o conjunto de todos os pares ordenados possíveis que tem como primeira entrada os elementos de Q, certo? Então é a primeira entrada e a segunda entrada os elementos de sigma. Então são todas as combinações que pegam Q1 combinado com A e B, então Q1A, Q1B, Q2A, Q2B e Q3A, Q3B. Pensa nisso, pessoal, como se fosse assim, em palmas, a gente tem aqui todas as possibilidades de caminhos, né? Possíveis aqui, porque é a malha da cidade, é uma malha quadriculada. Então, eu tenho todos os caminhos possíveis a serem gerados. Então, quando eu faço que é cartesiano sigma, eu estou justamente pegando todas as leituras possíveis de estados. O que acontece com Q1 quando ele lê A, o que acontece com Q2 quando ele lê B, entendeu? Para dar como entrada para a função delta, né? Para a função programa. Então, todas as entradas possíveis. Existem entradas que não vão ser definidas? Existem, dependendo do autônomo, como a gente já viu anteriormente. Né? Outras vão ser definidas como um ou mais estados, porque ele tem caráter não determinístico. Né? E quando eu faço, então isso aqui é o domínio da função, é de onde sai. E a imagem? A imagem é o conjunto das partes de Q. O conjunto das partes de Q são todas as combinações possíveis, são todos os subconjuntos possíveis formados com todos os elementos de Q. Então, quem é 2Q? É o conjunto de todos os subconjuntos. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, certo? Então, ele está aqui. Depois vem conjuntos com um elemento. Depois vem conjuntos com dois elementos. Até fiz na aula passada, a gente viu que isso dá 8 elementos. 2 elevado a o número de elementos. 2 ao cubo, 8 nesse caso. Q2, Q1, perdão, Q1, Q3 e Q2, Q3. E, por fim, o subconjunto, que é o próprio conjunto, com 3 elementos. Então, eu tenho 8 subconjuntos aqui. Então, o que vai acontecer? Cada leitura, como isso é domínio e imagem, então aqui é Q cartesiano sigma e aqui é 2Q. Então significa que eu leio um cara aqui, por exemplo, Q1A, e essa leitura vai levar em algum desses elementos aqui do conjunto 2Q. Então pode levar no conjunto vazio, ou seja, ela não é definida. Pode levar em um só estado? Pode. Mas pode levar, como a gente viu no determinismo, num conjunto de estados. Pode levar em Q1 e Q3, por exemplo. Ou pode levar nos 3 estados. Por isso que ele é não determinístico. Porque eu posso agora, não somente lendo um símbolo, né? A partir de um estado que eu estou aqui, Q1, lendo um símbolo, eu posso ir para mais de um estado. Então, isso que é o não determinismo, certo? Bom, então ficou claro até aqui. A função, então, que a gente vai ter agora, ela tem essa possibilidade. Q0 é um elemento distinguido de Q, ou seja, ele não está dentro de Q, e é o estado inicial. F é um subconjunto de Q, que é o conjunto de estados finais, certo? Então é muito parecido com o autômato finito determinístico. A única coisa que mudou foi a função programa.
Então, o que que acontece agora? Quando eu estou aqui no estado P e leio o símbolo A, eu posso ir para mais de um estado, Q1, Q2, Qn. Então, olha lá, antes não existia isso. Eu li o símbolo A, eu ia para um dado estado somente. Agora eu posso ir para mais de um estado. Ah, lembrando que todas as entradas têm que estar definidas, né, dentro do contexto do alfabeto. Então, o que acontece com P quando eu leio B? Vai para algum outro estado, ou conjunto de estados, né? Então, isso abre muitas possibilidades para a gente. Bom, como que vai funcionar a computação, então? Como que a gente vai usar a função programa? A gente vai aplicar sucessivamente essa função programa para cada símbolo de entrada da esquerda para a direita, igual no determinístico, até que a gente atinja uma condição de parada, que é o quê? Ou um estado final, que aí significa que ele reconhece a linguagem, a palavra, né? Ou um estado não final, que aí ele não reconhece, ou ele ser indeterminado, certo? Bom, então vamos lá. Ah, agora eu vou, como eu já fiz na aula passada, né, colocar aqui na prática a gente vai ver como que se dá o funcionamento desse processamento. Então vamos pegar agora e trabalhar a função programa estendida. Por quê? A função programa, ela tem como entrada um estado, então é um estado, não é um conjunto de estados. Tá vendo que são os estados, né? Então, a entrada é algum elemento de Q, que é Q1, Q2 ou Q3, no nosso exemplo anterior, né? E a um símbolo. Mas, em geral, a gente não vai ficar lendo símbolo, não vai pegar palavras de um símbolo só. Então, é mais interessante que a gente monte uma função programa que ela leia já as palavras, como a gente falou, da esquerda para a direita. E que se eu tenho agora a situação em que eu tenho mais de um estado, então eu posso, né, partir para computar a partir de um conjunto de estados, certo? Então essa vai ser a definição de programa estendida, em que a gente substitui aqui, ó, o Q pelo 2Q. É o conjunto de todos os subconjuntos. Então, ao invés de ter entrada apenas de um elemento, eu posso ter entrada de conjunto com dois estados, conjunto com três estados e por aí vai, certo? E ela tem também uma mudança aqui, que ao invés de ser o alfabeto, ou seja, símbolos, é o conjunto de todas as palavras formadas com os símbolos do alfabeto. E a saída continua sendo o conjunto de todos os subconjuntos, certo? Então a definição dela vai ser o seguinte: P é um conjunto de estados, tá, pessoal? É como a gente vai denotar um conjunto de estados. Então, quando eu falo P, ele é, por exemplo, Q1, Q5, Q10. Vamos supor que fossem muitos estados, eu estou separando três. É um conjunto de estados. Então, ele não é um estado único. Por definição, então, aqui, a função programa estendida, quando ela lê esse conjunto de estados P, e a entrada for a palavra vazia, a saída dela vai ser o próprio conjunto de estados, certo? Indutivamente, a partir disso, a gente define a função estendida. Quando eu estou no conjunto de estados P e leio, aí eu vou ler a palavra, né? Eu leio o símbolo mais esquerda, AW. Vai ser o quê? A própria função programa estendida, onde a entrada é a união de cada estado Q pertencente a esse conjunto. Então, no nosso exemplo aqui seria delta de P a W, por exemplo, vai ser, colocar um asterisco para dizer que é estendida, né? Vai ser delta de. Aí aqui a gente vai entrar na leitura. A união de Q pertencente a P. Então, quem é Q pertencente a P? Vai ser aqui Q1, Q5 e Q0, certo? Então, é a união de Q1, Q5 ou Q0, Q10, aliás, certo? Para esses três valores aí, da função, aí vem a função usual, para um estado, né? Quando lê o símbolo A, delta de QI, vou colocar assim, QI igual, de QI, lendo o símbolo A.
certo? E, perdão, lendo o símbolo A, então aqui vai dar um conjunto de estados e sobra a palavra W, que vai ser a próxima leitura. E aí eu pego o símbolo mais esquerda, continuo aplicando. A gente fez um exemplo, eu vou fazer de novo aqui hoje, né, para a gente fixar. Bom, então a transição estendida vai ser o quê? Quando eu tenho agora o conjunto de estados Q1, Q2, Qn, lendo o símbolo A, isso aqui vai levar a gente na união de todas as leituras de cada estado para aquele símbolo. Então, a única ideia de definir essa função programa estendida é que, se a gente está indo para vários estados ao mesmo tempo a ler um símbolo, eu quero continuar essas computações simultaneamente, mas eu não quero ficar calculando caminho por caminho. Eu quero cada passo fazer todas as computações para próximas palavras. Por isso que o autômato finito não determinístico não vai ter vantagem em termos de processamento sobre o determinístico, né? Porque o número de passos vai ser o mesmo. Sempre vai ser o comprimento da palavra. E aí, como eu falei, se ele reconhece ou não reconhece, né? São as possibilidades que a gente tem, certo? Quando ele reconhece, a gente diz que a linguagem é aceita, quando não reconhece, ela não é aceita, certo? Bom, então o autômato finito, vamos fazer um exemplo. É um não determinístico que tem a seguinte característica. Ele vai reconhecer a linguagem L5. Quando a gente está colocando L1, L2, L3, L4, L5, é para a gente lembrar depois facilmente quais são essas linguagens, tá? Então, quando eu falar L5, eu vou falar sempre ao longo do restante do curso, né? Que é a linguagem cujas palavras W possuem Azinho, Azinho ou Bzinho, Bzinho como subpalavra, certo? O autômato finito, não determinístico para esse caso aqui, é essa configuração. Lembrando que a gente já fez esse exemplo, se eu não me engano, para número par. Não, não fizemos ainda não. Então aqui realmente foi L4 anterior, né, que é número par, e agora é L5, que é possui Azinho, Azinho ou Bzinho, Bzinho como subpalavra. Vamos entender esse autômato aqui como ele processa. Primeiro, se é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, basta o alfabeto é binário. As palavras são com A e com B, certo? Porque a gente está interessado em reconhecer esse tipo de característica nas palavras. A gente vai precisar de 4 estados. A gente já vai entender aqui no autômato por quê. A função programa, a função programa já está nesse desenho, né? Que ela é o quê? O que acontece quando eu estou no estado e leio um certo símbolo? O símbolo, o estado inicial e um estado final. Então, quando eu dou entrada aqui no Q0, eu posso ler A ou B. Quando eu leio A, veja que agora, ao ler A, ao contrário do determinístico, eu não tenho só um estado. Lendo A, eu vou para Q1, mas também continuo para Q0, que é o que a gente chama de encapsulamento, né? É como se uma variável recebesse ela mesma, né? Ou recebesse ela mesma mais alguma coisa, né? Enfim. Então, agora tem essa possibilidade de transição, que é a característica do autômato finito, não determinístico. Então, o que aconteceu? Se a gente for montar a função programa para esse cara aqui, Q0, Q1, Q2, QF, deixa eu desenhar ele aqui. Q0, Q1, Q2, QF. A e B. Então, esse é o desenho que a gente tem ali, né? Bom, então o que acontece? Vamos entender aqui vamos definir agora aqui a função programa. Veja lá, quando eu leio Q0, quando eu estou em Q0 e leio a gente vai para onde? A gente vai para um conjunto de estados, vai para Q0 e para Q1. Então a gente não vai para um estado mais somente, certo? Quando eu estou em Q0 e leio B,
eu vou para um estado, que é o próprio Q0, certo? E assim eu vou montando aqui, né, a partir desse mapeamento do autômato, todas as possibilidades da função programa. Para cada leitura, qual é a saída? Delta de Q1, A é Q2. Delta de Q1, B é indefinido. E aí a gente vai montando. Delta de Q2, A é Q3, QF, perdão. Aqui é QF também. E delta de Q, perdão, é indefinido. E delta de Q2, B é QF. E por fim, delta de QF é A é o próprio QF, delta de QFB é o próprio QF. Então, assim, eu consigo montar a função programa. Tá vendo lá? Ó, delta de Q0 delta, na matriz, né? É delta 5, quando eu estou em Q0 e leio o símbolo A, vou para o conjunto de estados, Q0, Q1. É o que eu escrevi aqui, certo? Quando estou no estado Q0 e leio B, vou para o conjunto de estados, Q0, Q2. Essa eu nem escrevi lá, mas, né? Quando eu estou em Q1 e leio F, perdão, quando eu estou em Q1 e leio A, eu vou para QF. Quando estou em Q1 e leio B é indefinido, Q2 lê A é indefinido, e Q2 lê B, eu vou para QF. Estou em QF, qualquer leitura permanece QF, certo? Porque aí ele reconheceu uma dupla de A ou uma dupla de B, né? Aí ele chegou no estado final e ele fica lá, independente do que vier depois. Bom, a outro exemplo que a gente fez agora, a linguagem 6, vamos pegar a palavra, a linguagem que tem palavras W, que possui azinho, azinho, azinho como sufixo. Prefixo vem antes, sufixo vem depois, né? Então, ele tem que reconhecer esse, independente do que ele lê, ele vai ter que reconhecer uma sequência de três para chegar no estado final, certo? A linguagem binária, certo? Porque se fosse de um elemento só, por definição, todas as palavras já, né, de comprimento 3 ou maior já pertenceriam, porque se eu só tenho se eu só tenho azinho no alfabeto, eu vou ter palavra vazia, a palavra azinho, a palavra com dois as e as próximas palavras todas já seriam reconhecidas, porque teriam três ou mais as na sequência. Então, para fazer sentido, o alfabeto binário, né? Quatro estados, função programa, estado inicial e estado final. Então, quando eu estou em Q0 e leio A, eu fico em Q0 ou vou para Q1 e vou para Q1. Né? Quando eu leio B, eu fico em Q0. Eu continuo aqui em Q0 até achar outro A. Né? Se eu acho outro A, ele vai continuar reconhecendo outra estrutura de trinca, né? No processamento. Mas aquela primeira que foi lida e foi para o Q1, continuou processando. Então, se ele ler A, ele vai para Q2. Se ele ler B, tá em Q1 e ler B, é indefinido. Foi para lugar nenhum. Tá em Q2, leu A de novo, QF identificou uma trinca de As, né? E aí, como eu falei, ele não aumenta o poder computacional, certo? Então, a gente tem um teorema que vai dizer para a gente que existe uma equivalência entre os autômatos finitos determinísticos e os autômatos finitos não determinísticos, certo? Para provar esse teorema, o que eu tenho que fazer? Mostrar que para todo autômato finito determinístico, eu consigo ter um autômato finito não determinístico equivalente, e que para todo não determinístico eu tenho um determinístico equivalente, certo? Por que eu tenho que fazer essa ideia à volta? Porque pode ser que essa equivalência não seja unívoca, então não necessariamente são só dois, um AFN e um AFD. Né? Então eu tenho que fazer a prova na ida e na volta. Então, para mostrar que para todo autômato finito não determinístico existe um determinístico que simula ele, a gente vai fazer o quê? Pegar estados de um MD, que é um autômato determinístico, que simula combinações de estados alternativos de M. Essa prova da simulação a gente vai fazer por indução. Já a outra prova, que é o autômato finito determinístico, ser simulado por um não determinístico,
Isso é trivial, porque é só a gente matar as transições, né, para um símbolo, a gente matar essas transições com mais de uma transição possível. Então, se eu tiro essa seta aqui, ele já vira um autômato determinístico. Então, isso é trivial. Então, o que a gente vai fazer é essa prova aqui, ó, a Fn ser simulado por um AFD, por um determinístico, certo? Bom, para isso, vamos definir o autômato determinístico, que é o que a gente quer que simule o AFN. Então, o AFN ele tem sigma, Q, delta, Q0 e F. Já o determinístico tem sigma, QD, delta, D, Q0 e FD. A gente está diferenciando Q0 aqui, tá vendo? QD vai ter todas as combinações sem repetições de estados de Q. Então é como se eu estivesse montando um estado que, na verdade, ele é um estado só, mas é como se eu pegasse os vários estados possíveis, todas as combinações possíveis, aquele conjunto, e jogasse num estado. Quer ver? Ó, no desenho vai ficar mais claro. É como se eu pegasse assim, ó, tenho Q0 e Q1. Aí eu falo, quando eu estou em Q0 e leio A, eu volto para Q0. Quando eu estou em Q0 e leio A, eu também vou para Q1. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses dois caras aqui, ó, e vou jogar num mega estado, que eu vou chamar de Q0, Q1. Então, ele vai passar a ser um mega estado. Desse estado, né, quando ele lê A, ele vai para um outro mega estado, que são todos os estados que decorrem de Q0 ou Q1 a partir da leitura de A. Então, é como se eu estivesse aglutinando todos os estados que, né, são equivalentes, ou seja, a leitura de uma letra gerou aquelas idas, eu vou juntar tudo no mega estadão, né? Essa é a forma que a gente quer encontrar para poder. Então, quando eu faço essa anotação, Q1, Q2, Q3, é passar o círculo em cima de todos os estados. A ordem não importa. E aí, então, esse QD vai ter todas as combinações, tem que lembrar disso, sem repetição, tá? A função programa estendida ΔD, que é do determinístico, vai ser, então, como domínio QD, que são essas combinações todas, lê com símbolos, né, do alfabeto, e vai jogar nos mesmos estados. Isso é o determinismo, né? Ele sai de um estado e entra no outro estado. Tudo bem que agora, esse estado, ele tem estados internos, que a gente está simulando, a gente está juntando eles para tentar transformar no autômato finito não determinístico. Não determinístico. Então, o que a gente vai ser? A função programa vai ter, quando ela lê Q1, QN, quando ela está nesse estadão, Q1, QN, por exemplo, e lê o símbolo A, ela vai para P1, PM, ou seja, para um outro conjunto de estados, se somente se a função programa estendida do autômato não determinístico, quando ele está nesses conjuntos Q1, Q2, QN e lê o singular, ele vai para P1, P2, PM, certo? Então a sutileza aqui de trocar a chave por esse colchete, por esse bracket, é para dizer que esse bracket representa que eu passei uma bola em torno de todos os estados, né, para transformar aquilo num só estado do determinístico. Q0 é o estado inicial, né, ele só é um estado mesmo, em ambos, e o conjunto de estados finais, né, que podem ser mais de um estado. Então, se tiver mais de um estado final no não determinístico, a gente junta tudo isso numa bola só e chama de estado final. Aí vem lá. Vamos agora ver como é que a gente consegue demonstrar. A gente vai ter que fazer a indução, porque ele lê palavras, né? Não lê, ele não, palavras com mais de um símbolo. Ali a gente está trabalhando com as definições para um símbolo. Então, agora, a indução vai ser no tamanho da palavra, e a gente quer mostrar que a função programa estendida do determinístico, quando ele está no estado Q0, lê W, né? Ela vai para o conjunto Q1, QU, se somente se esse conjunto Q1, QU, né, ele é o resultado da aplicação da função programa estendida no não determinístico, quando ele está em Q0 e LW, certo? E a base de indução, né, demonstração por indução, a gente começa provando isso para palavras de tamanho de menor tamanho. No caso, tamanho zero é a palavra vazia. Então, quando eu estou no autômato determinístico
na função estendida no estado Q0, leio o estado vazio, por definição, pela definição, ele vai no próprio Q0, certo? Ok? Se somente se o Q0, né, ele é a imagem do domínio quando eu estou no Q0 e leio a palavra vazia, certo? Então, basicamente fala, ó, quando eu estou em Q0, leio a palavra vazia, eu continuo em Q0, certo? É verdadeiro por definição. Não leu nada, ele fica onde está, não é isso a nossa definição de computação? E aí vem a hipótese de indução, que é o quê? A gente vai ter que fazer o seguinte, a demonstração por indução é pegar para um N, depois pegar para N mais um e mostrar, supondo que para N é verdadeiro, provar que para N mais um vale, certo? Aí isso é a indução, que leva a gente, né, a uma demonstração em cascata até chegar no estado inicial, que a gente já demonstrou. Então, a gente demonstra para todos os N's. Bom, então o que a gente vai acontecer? A gente vai ter a aplicação da função programa estendido do determinístico, quando eu estou no estado W, no estado Q0, e leio a palavra W, ele vai ser Q1, vai ser o estadão Q1 a Q1, se e somente se, quando eu estou no não determinístico e em Q0 e leio W, eu vou para esse conjunto de estados, que é o que está aqui. O passo de indução é fazer isso para N mais 1. Se eu estiver em Q0 e leio uma palavra maior do que W, W com o símbolo A, né? Eu vou para um outro conjunto de estados, P1 a PV, né? Então, se somente se, no não determinístico eu estou em Q0 e leio A, WA, eu vou para P1 a PV. Então, eu estou somente mimetizando, simulando o não determinístico, num determinístico, certo? Onde eu pego esse conjunto de estados, são estados individuais, e jogo dentro de uma bola só, que é o estadão. Bom, e aí a hipótese de indução vai ser o quê? Se eu estou no conjunto Q1, QU, no estado Q1, QU, e leio A, eu vou para P1, PV. Se somente se, para o não determinístico, se eu estiver no conjunto de estados Q1 a QU e leio A, eu termino resultando nas transições para os conjuntos de estados P1 a PV, certo? Isso é verdadeiro por definição do determinístico, né? Quando eu estou no conjunto de estado e leio A, eu vou para outro estado, certo? Então, a gente mostra aí que o determinístico simula o não determinístico para qualquer entrada pertencente ao conjunto de palavras do alfabeto, certo? Então, assim, muito, claro, teórico, né, abstrato, mas bem trivial, não tem nenhum passo aí extremamente complexo, né? A gente só está fazendo essa imagem aqui, pegando, jogando tudo dentro de um mega estado, certo? Sobre determinismo e não determinismo, né? Eu já falei que a importância é que às vezes é mais fácil demonstrar algo no determinístico e às vezes no não determinístico. Então vamos construir um exemplo, né, de autômato finito determinístico a partir do não determinístico. A M6, né, o M6 da linguagem que a gente fez anteriormente, que reconhece trincas de A, ele é isso aqui. Então, o M6D, que seria o determinístico, ele vai ser o quê? Mesmo alfabeto, conjunto de estados do determinístico, função programa diferente, né, do determinístico, estado inicial e conjunto de estados finais do determinístico. Quem vai ser, então, o conjunto de estados do determinístico? Como eu falei, todas as combinações possíveis de estados. Foi assim que a gente construiu? Ó, todas as combinações sem repetições de estados. A anotação é essa. Então, o que eu vou fazer? Quais são as combinações de estado? Tenho 4 estados. Perdão, eu tenho 3 estados, porque o QF não. Tenho 4, QF entra lá. Então, Q0 sozinho, Q1 sozinho, Q2 sozinho, Q3 estão aqui, QF. Depois, Q0 com Q1, Q0 com Q2, Q0 com QF, e até que eu vou fazer depois Q1 com Q2, Q1 com QF, Q2 com QF e 3 a 3. Q0, Q1, Q2, Q0, Q2, QF, Q1, Q2, QF, e acabou. Aí depois os 4, Q0, Q1, Q2, QF, que é esse último aqui.
certo? Ele vai ter o mesmo número de elementos do conjunto das partes, né? 2 aqui. E é por isso que ele vai conseguir mimetizar. Então, vamos lá. E a mesma coisa a gente faz para os estados finais, né? Então, todas as combinações agora com o estado final, QF, Q0, QF, Q1, QF, por aí vai. Bom, e aí, como que a gente monta, então? Veja lá. Quando eu estou em Q0 e leio A, eu vou para Q1 e para Q0. Então, o meu estado agora seria um círculo que está em volta de Q0 e Q1. Seria esse estado aí Q0 e Q1, certo? Quando eu estou em Q0 e leio B, eu vou para Q0. Então, o próprio Q0 já representa esse estado do determinístico. Quando eu estou nesse novo estado Q0, Q1, né? O que eu vou fazer? A aplicação da função programa, ela vai ser as saídas da não determinística. Então, o que acontece quando eu estou em Q0 e Q1 e leio A? Quando eu estou em Q0 e leio A, eu vou para Q0 e para Q1. Quando eu estou em Q1 e leio A, eu vou para Q2. Então, o resultado vai ser Q0, Q1 e Q2. Certo? Ó, Q0, Q1 e Q2. Ok? Quando eu leio B, vai Q0. E agora, de novo, quando eu estou agora no estadão Q0, Q1, Q2, o que acontece quando eu leio A? Quando eu leio A em Q0, eu fico em Q0 e vou para Q1. Tá aqui. Quando eu estou em Q1 e leio A, eu vou para Q2. E quando eu estou em Q2 e leio A, eu vou para QF. Certo? E quando eu estou em QF lendo qualquer coisa, permanece da mesma forma, né? Então, essa é a forma da gente montar. Esse é um autômato finito determinístico que ele representa, ele faz a mesma coisa, simula esse autômato não determinístico. Fica o teste aí. Vamos montar esse cara aí. Tá? Quais são os estados? A função delta, Q0, Q1, Q0. Tá. Então, ela é o seguinte, ó. Delta. Vai ficar pequeno. Essa aqui é a nossa, não, quero dizer aí, não, a nossa tabela, a função programa. Então, o que que eu vou fazer? Quais são os meus estados? É isso aqui, ó. Eu vou montar um estado Q0, um estado Q0, Q1. Eu vou colocar eles desvinculados aqui, desalinhados, porque eu não sei como é que vão ser essas transições aqui. Q0, Q1, um estado Q0, Q1, Q2, e um estado Q0, Q1, Q2, QF. Ele vai ficar alinhado do mesmo jeito, mas... Então, vocês estão vendo que eu peguei e gerei esses estados que são encapsulamentos dos estados. Ah, mas um estado pode ser encapsulado com mais de um? Pode, porque são as combinações. Vamos lá pela tabela. Quando eu estou em Q0 e leio A, eu vou para Q0, Q1. Quando eu estou em Q0 e leio B, eu continuo em Q0. Quando eu estou em Q0, Q1 e leio A, eu vou para Q0, Q1, Q2. Quando eu estou em Q0, Q1 e Q2 e leio B, eu volto para Q0. Quando eu estou em Q0, Q1, Q0, Q1, Q2 e leio A, eu vou para Q0, Q1, Q2, QF. Quando eu leio B, eu volto para Q0. Quando eu estou em Q0, Q1, Q2, QF e leio A, eu continuo nele. Quando eu leio B, eu volto para Q0. Certo? Então, esse autômato aqui ele é determinístico, porque eu só tenho sempre uma saída, né, de um estado para outro, certo? E ele faz o mesmo reconhecimento, as trincas de A. Tá vendo aqui? Quando ele viu que é uma dupla,
e lê um símbolo que não é o A e volta para Q0, tentando reidentificar a trinca. Tudo bem? Então, basicamente, essa é a nossa. Aí, ó. Outra forma mais elegante de fazer é você colocar todos indo na mesma, que vai voltar para o P0, tá? Bom, o próximo passo é autômatos finitos com movimentos vazios, certo? E depois a gente vai fechar com expressões regulares, gramáticas regulares. Então, eu peço que vocês agora peguem lá, tá lá no Classroom, né, e leiam essa seção de movimentos vazios, para a gente poder avançar. Ele vai ser um pouquinho mais complicado, porque para fazer a computação da função programa, a gente vai ter que montar toda uma estrutura e um movimento vazio a gente lê da direita para a esquerda. Então não vai ser na ordem da palavra, vai ser ao contrário da ordem da palavra. A gente tem que ir desmontando a palavra, vendo quais são todas as aplicações da função programa, para depois ir retroalimentando para entender qual é o resultado da computação, certo? Então, por favor, leiam essa parte para a gente poder conseguir avançar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Eu tenho umas dúvidas sobre o conteúdo que está no Classroom. Você poderia sanar, por favor? Pode falar. Eu observei lá que só a aula do dia primeiro tem um link para ela. E nesse link tá pedindo permissão. Ah, tá. Eu não recebi. Será que é. Deixa eu ver aqui com quem que tá ele. Está comigo mesmo? Tá. É. Para mim não apareceu essa solicitação de permissão, mas eu vou verificar aqui. Eu estou devendo as outras mesmo para vocês. Eu vou tentar ver se eu consigo. Vou ter que upar mesmo. Upar, né? Vou subir, eu tenho que subir. Eu quero baixar elas. Eu gosto de baixar, colocar no YouTube, que não precisa ficar pedindo permissão. Eu vou tentar atualizar isso aqui para não ficar mais em débito aí com vocês sobre essas aulas, tudo bem? Tranquilo, professor. É que você tinha. A gente E tinha eu falei que combinado de gravar a última aula. Quando eu acessei o Classroom e não vi lá, fiquei até assustado. não, desculpa, eu que estou devendo mesmo, mas eu vou fazer isso e aviso vocês no grupo lá. Tranquilo, brigadão. Tá bom? Só isso, pessoal?